Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o uso do aplicativo Higiene Acad na plataforma Android. O meu interesse na aula de hoje é mostrar para vocês como a gente pode estar utilizando todos os comandos das aulas anteriores para desenvolver um projeto arquitetônico, no caso, uma planta baixa, né? O primeiro passo é sempre a planta baixa. Então vamos lá, eu vou desenvolver com vocês uma planta baixa bem simples. A ideia é mostrar como vocês vão estar desenvolvendo o desenho de uma porta, de uma janela baixa, de uma janela alta, né? Como vocês vão estar inserindo os blocos, tá certo? Então eu já previamente já configurei os layers, já configurei as cotas, já configurei os textos, já configurei a unidade do desenho. Vocês podem consultar essas informações nos vídeos anteriores. Hoje eu quero somente praticar, tá? E resolvi fazer uma planta baixa pequena, né? Tanto faz você fazer uma planta baixa pequena ou uma planta baixa grande. Nós teremos apenas um vídeo mais longo, né? Que não é o objetivo, tá certo? Então vamos lá, vou começar criando aqui. Vou utilizar a barra draw, a bolinha azul com o símbolo de adição. Vou habilitar o comando retângulo. Vou dar um toque na tela em qualquer lugar. Vou confirmar no tiquezinho branco lá em cima. Vou clicar nos 3 pontos. E vou selecionar a aba Dimension, opção Dimensions. Selecionei Dimensions. Vou especificar a dimensão do eixo X. Eu vou simular a construção de um escritório com um banheiro, algo simples. Então vou colocar aqui 3.5, 3,50 de largura. Sempre primeiro a gente digita a medida do eixo X, depois a medida do eixo Y. Então vou bater aqui no 00 novamente e vou digitar 5.5 de altura. Vou fechar a barra draw, vou me aproximar aqui. Essas medidas que eu digitei são as medidas internas, tá? Vou bater na tela, vou carregar aqui a barra Modify, vou habilitar o comando Offset, vou configurar para 15 centímetros, então ponto 15, ok, e vou aplicar o Offset para fora. Bati no retângulo, vou bater para o lado de fora. Criei aqui a espessura da minha parede. Alberto, eu poderia criar esses retângulos que você criou com o comando Line? Poderia, tá certo? Você só precisaria utilizar os comandos de Extended no final, né? Ou Trim ou Extended, dependendo se você começasse pelo lado de fora e aplicasse o Offset para dentro, ou se você começasse pela parte interna e aplicasse o Offset para fora, tá certo? Ia dar um pouquinho mais de trabalho, mas é perfeitamente viável, tá? Então vou selecionar, vou confirmar o Offset, né? Para soltar o comando, confirmo no tique branco, vou selecionar os objetos e vou explodi-los para que eu possa copiar com mais facilidade. Então, Explode. Agora eu vou selecionar essas duas linhas aqui. Vou bater nos 3 pontinhos, selecionar a opção Clone. Vou copiar, ele está me pedindo um ponto base lá em cima. Eu bato aqui embaixo, no mesmo alinhamento. Tá certo? E agora eu vou configurar a distância. O ângulo já está correto, está em menos 90, então está perfeito. Lembrando que quando eu copio duas linhas, tá certo? E eu vou digitar a espessura, se por exemplo eu quero 1,20 m de largura, de dentro a dentro, eu preciso adicionar a esses 1,20 m a espessura da parede. Então, internamente seria 1,20 m, então o valor que eu vou digitar vai ser 1,35 m. E dou um OK, tá? Confirmo no tique branco lá em cima, confirmo novamente. E fecho no xizinho branco lá em cima para soltar a seleção. Vou selecionar essas duas linhas aqui verticais, 3 pontinhos, clone. Vou clicar aqui fora mesmo, dou um clique aqui fora, clico aqui para o lado, confiro o ângulo, está 180, está perfeito. E agora eu vou digitar a medida interna. Eu quero uma medida interna de 2,30 m. Então 2,30 m mais 15 ficaria 2,45 m. Então 2,45, ok. Agora eu vou confirmar, vou soltar, né? Desselecionar, clico no X branco lá em cima. Agora eu vou aplicar o comando Fillet. Eu entro na barra Modify novamente, entro no comando Fillet,
Clico aqui nos 3 pontinhos e clico em rádios para conferir o raio. O raio está 0, é desse jeito mesmo que eu quero. Agora eu vou aproximar aqui no meu desenho e vou dar um clique em cada uma das linhas, um clique na linha horizontal, um clique na linha vertical. Sempre observando que eu tenho que clicar do lado que eu quero que não seja cortado, né? Do lado que vai permanecer. Então, no caso da parte interna do banheiro, eu vou clicar na linha horizontal interna e vou clicar na linha vertical interna. Ele cortou, tá certo? O fillet aqui no GeniaCAD, ele só pode ser usado uma vez, tá certo? Então você, a cada vez que usar, tem que renovar o comando. Então entra novamente lá na barra Modify, usa o fillet, não precisa mais configurar o raio, ele já está configurado, e clica nas outras duas linhas. Esses outros cantos de parede a gente vai resolver com o comando Trim, tá? Então vou bater aqui na tela, vou bater na barra Modify, comando Trim, e aí eu vou bater nos pedacinhos que eu quero cortar. Beleza. Agora eu vou criar as portas aqui com vocês, tá? Confirmo lá em cima para sair do comando Trim, clica no tique branco, clica na barra Draw, comando Line, vou aproximar aqui desse canto de parede, dei um clique em cima, um clique embaixo, confere o ângulo, a medida está ok, vou confirmar lá no tique branco, confirmo de novo, fecho a barra Draw, clicando na bolinha azul, bolinha verde, vou aplicar um offset, eu quero uma boneca nesse caso aqui de 20 centímetros, então vou digitar ponto 2, vou dar um ok, vou bater na linha inicial e vou clicar para o lado, confirmo, entro novamente no offset, vou configurar o offset agora para uma distância de 80 centímetros, então ponto 80 ou ponto 8, tanto faz, clico na linha e clico do lado que eu quero criar a cópia, cliquei aqui do outro lado, tá certo? Confirmo no tique branco, vou selecionar a linha inicial, ela é só uma linha auxiliar, clico nos 3 pontinhos e deleto. Vamos lá, eu vou abrir o vão agora, na bolinha verde, a bolinha da barra Modify, eu corto nessas áreas com o trim, ó, as áreas da abertura da porta, confirmo, vou criar um retângulo, barra Draw, Rectangle, clico nesse ponto inicial aqui, confirmo lá em cima, clico nos 3 pontinhos, Dimensions, vou digitar a primeira medida do eixo X, então eu clico aqui, vou digitar 3 centímetros, então será 0.03, ok, vou clicar de novo no 00, cliquei aqui, vou digitar agora 0.8 e vou dar um ok, vou fechar aqui, e agora eu vou criar o arco da minha porta, tá? Bato na tela, barra Draw, comando arco, função 3 pontos, a última função aqui. Então vou clicar nesse canto de parede aqui, eu vou lá para a porta agora, vou clicar nesse canto aqui e nesse outro canto aqui da porta, vou confirmar. Vou fechar aqui, dá uma olhada aqui, perfeito. Vou bater na tela e vou criar a linha que indica o nível aqui, né, da porta. Line, vou bater aqui nesse ponto e nesse outro ponto aqui. Confiro o ângulo, confiro a medida, está tudo perfeito. Clico no confirma 2 vezes e fecho a barra Draw. Alberto, você criou sua porta, o arco e a linha que indica o nível do piso, todos eles com um layer de parede. Como é que você faz para alterar isso daí? Você seleciona, selecionei no caso aqui a porta, vou clicar nos 3 pontinhos lá em cima, entro no menu Propriedades, e aí eu vou alterar a função Layer. Ó. O Layer está configurado para paredes. Eu tenho uma configuração muito específica, vocês podem estar criando para vocês o Layer com o nome de portas, eu simplesmente nomeio esse Layer como Vista 3, tá? É uma nomenclatura minha, própria minha. Então vou fechar a seleção lá em cima no xizinho branco e vou deixar o menu de propriedades habilitado. Por quê? Porque eu ainda tenho mais objetos a alterar. Ó. Aqui eu utilizo para esse arco e para a linha de nível de piso, eu gosto de utilizar esse outro layer aqui. Então clico no menu Layer, onde tem paredes, e vou utilizar aqui Vista 1. E vou fechar no xizinho lá em cima e vou fechar no X do menu Propriedades. Vou fechar as propriedades. Agora eu vou criar uma janela aqui nessa lateral, tá certo?
Eu vou bater na tela, vou acionar o comando line. Vou procurar aqui o midpoint dessa parede na vertical aqui. Então eu vou bater na linha e vou segurar aqui para que ele me mostre uma lupazinha com o ponto inicial. E agora eu vou bater aqui do outro lado. Vou confirmar lá em cima no tique branco. Vou confirmar mais uma vez. Vou fechar aqui a barra draw, tá? Então criei minha linha aqui. Alberto, eu poderia colocar minha janela mais de um lado, mais em cima, mais embaixo? Poderia, a seu critério. Só recomendaria que você utilizasse, se você não quisesse uma janela centralizada, como eu vou criar aqui, que você escolhesse um dos lados aqui, como eu fiz a porta, e aplicava um offset e depois um outro offset com o tamanho da abertura, né? E aí você deslocava a janela ou mais para cima ou mais para baixo. Eu quero criar minha janela aqui centralizada. Então, vou bater na tela, na bolinha verde, vou acionar aqui o comando offset, vou digitar uma distância aqui de 75 centímetros. Eu quero a minha janela com 1,5 m de abertura no total. Então, ok. Vou bater na linha, vou bater de um dos lados, vou bater na linha, vou bater no outro lado. Confirmo o offset lá em cima, seleciono a linha inicial e deleto. Vou aplicar o trim com barra modify, trim, corte de um lado e do outro, confirmo. Agora o comando line, bato num ponto, bato no outro, confiro o ângulo, confiro a medida, está tudo perfeito. Confirmo novamente. E agora eu vou aplicar o comando offset, né? Então vamos lá, barra modify, offset, a distância vai ser de 5 centímetros, então 0,05, ok. Bato na linha e venho trazendo para o lado de fora, até completar aqui, bato nessa linha e bato para fora. Confirmo lá em cima, seleciono os objetos, esses dois mais externos, que são as linhas do peitoril, botãozinho dos 3 pontinhos lá em cima, propriedades, e vou mudar o layer aqui para vista 2. Fecho no X branco lá em cima. Opa, desculpa, bati duas vezes. Só uma vez. Seleciono as duas linhas do meio, né, que correspondem à parte cortada da janela, onde estava layer de paredes, e vou substituir por vista 3. E vou fechar agora, tanto lá em cima, para cancelar a seleção, como o menu propriedades. Perfeito. Agora eu vou colocar a porta do banheiro, em seguida a janela do banheiro. Então vamos lá, ó. Acompanha aí o mesmo processo que eu já utilizei para colocar a porta lá embaixo. Line, clico nesses dois pontos aqui, confiro o ângulo e a medida, tá perfeito. Aplicar um offset aqui de 10 centímetros, então ponto 1. Bato na linha, bato para baixo, confirmo. Eu vou selecionar a linha inicial, 3 pontinhos e deleto. Vou aplicar um outro offset aqui de 60 centímetros, então ponto 6. Bato na linha e bato aqui do outro lado. Confirmo para fechar o offset. Barra modify, comando trim. Abrir aqui. E vou confirmar aqui no tique branco. Eu vou criar o retângulo aqui que corresponde à minha porta, tá? Então vou bater aqui na barra draw, retângulo. Vou criar aqui fora, depois eu desloco. Bato aqui, confirmo lá em cima no tique branco, 3 pontinhos, opções de dimensions. Primeira medida do eixo X, nesse caso vai ser 0,6. Ok. Segunda medida do eixo Y, eu bato no 00 de novo, e agora eu vou digitar o valor de 0,03, que corresponde a 3 centímetros. Fecho aqui a barra draw, seleciono a minha porta, 3 pontinhos, botão mover, move. Então de onde para onde eu quero mover? Desse ponto para esse ponto aqui. Já encaixei aqui, confirmo lá em cima, clico no X para soltar a seleção. Comando arco, então, botão da barra draw, comando arco, 3 pontos, então vou clicar aqui, vou aproximar aqui, vou clicar aqui e aqui. Vou confirmar, vou fechar o arco e vou habilitar o line, ó. Aproveitei logo aqui, ó. E vou criar uma linha aqui do lado interno da porta do banheiro, para indicar que o banheiro tem um nível de piso mais baixo, né? Confirmo, confirmo.
Fecho aqui a barra Draw e agora eu vou usar o menu Propriedades. Seleciono o arco e a linha, 3 pontinhos, Propriedades, vou colocar aqui com Layer Vista 1. Cancelo a seleção, deixo o menu de Propriedades aberto, seleciono só a porta, clico nos 3 pontinhos, perdão, o menu Propriedades já está aberto, clico aqui no menu Paredes e Vista 3. Fecho tanto a seleção como o menu Propriedades. Agora eu vou criar minha janela aqui, minha janela alta do banheiro. Vou aproximar desse trecho, bato na tela, barra Draw, comando Line, procuro aqui o midpoint, mais ou menos e seguro, até ele me mostrar. Passei por ele, achei, solto, clico aqui do outro lado, confiro o ângulo e a medida, está tudo perfeito. Então confirmo, fecho a barra Draw e abro o offset. Eu quero uma janela com 80 centímetros de abertura aqui. Então vou aplicar um offset de 0,4. Ok, bato na linha, bato na parte superior, bato na linha, bato na parte de baixo. Confirmo, seleciono a linha inicial e deleto ela. Vou aplicar outro offset agora. Offset de 5 centímetros, então 0,05, ok. Trago dessa linha para dentro, dessa linha para dentro, perfeito. Confirmo. Opção Trim. Corto esse lado e esse outro. Corto aqui e aqui. Vou confirmar o comando Trim para sair dele. Vou selecionar todo mundo aqui com a caixa de seleção azul, antes e depois, né? Vocês já sabem selecionar os objetos. Entro novamente no menu Propriedades, Properties, e agora eu vou mudar esse layer aqui. Vou colocar um layer de vista 2 e vou alterar o tipo de linha, tá certo? Deixa eu olhar aqui em Line Type, eu tenho a linha Hidden, que é a linha tracejada aqui, ó. Então, o meu desenho já está com o layer correto e já está com a linha tracejada. Por que o tracejado não está aparecendo, Alberto? Porque você precisa configurar a escala dessa linha, tá certo? Então, o tracejado está tão grande que você não está vendo o intervalo. Então, vou diminuir aqui, ó, onde tem Line Type Scale, eu vou colocar aqui 0,015 e vou dar um OK, ó. Olha o que acontece, ó. Tá bom? Então, o meu tracejado já voltou a aparecer aqui. Eu vou fechar no X branco lá em cima e vou fechar o menu Propriedades. Perfeito. Eu vou aplicar aqui agora, eu vou criar a minha projeção de cobertura. Eu poderia sair aplicando offset em cada uma dessas paredes externas, tá? Dessas linhas de contorno de parede, e depois eu precisaria unir essas linhas com o comando Extend. Eu posso tentar uma coisa diferente, ó. No AutoCAD eu faria assim, eu criaria um retângulo. Então, botão da barra Draw, retângulo. Vou clicar aqui e vou clicar aqui nesse outro canto. Confirmo. Fecho a barra Draw aqui. Vamos ver se o GeniaCAD vai me permitir fazer o que eu estou pensando. Então, vou bater na tela. Vou bater no botão da barra Modify, Offset. E vou digitar um beiral aqui de 60 centímetros. Ok. Vou tentar selecionar esse retângulo que eu criei aqui em volta do meu desenho. Como é que você sabe que você tem um retângulo aqui? Ó? Olha, Alberto, você tem uma linha branca passando aqui e uma linha de um layer que eu já alterei, né? Esse layer já é um layer laranja, no caso o layer vista 2 que eu utilizo. E passou aqui também por cima da linha de piso, ó, que é um layer que eu uso como vista 1. Então eu tento clicar nesse retângulo e clico aqui do lado de fora, ó. É uma coisa interessante que acontece no GeniaCAD, é que ele não seleciona o último objeto, certo? No AutoCAD, se você criasse esse retângulo aqui, ele ficaria sobre o objeto anterior, então ele ficaria mais fácil de selecionar. Então eu vou confirmar aqui, vou fazer o seguinte, vou selecionar esse objeto, vou deletá-lo, vou abrir uma caixa de seleção assim, dê um clique aqui, dê um clique aqui, vou mover esse objeto para baixo, deslocá-lo daqui para baixo, vou digitar uma distância conhecida, 1 metro, ok, confirmo, fecho a seleção e agora eu consigo aplicar o meu offset. Depois eu volto o meu objeto para o local, ó. O offset está correto, 60 centímetros, então clico daqui, clico aqui, confirmo, clico no meu retângulo, 3 pontinhos, deleto e agora eu seleciono a minha linha e vou movê-lo novamente para cima. Move daqui para cima.
O ângulo está perfeito e a medida também, então só faço confirmar. Cancelo a seleção. Agora eu vou editar esse retângulo que eu tenho aqui por fora. Clico no retângulo, 3 pontinhos, propriedades. Vou colocá-lo também como layer de vista 2 e vou alterar o tipo de linha para linha tracejada, linha idem, e vou alterar o fator de escala. Então coloquei vista 3, é vista 2 e lá em Type Scale eu vou colocar 0.03. Ok. Vou fechar tanto o menu propriedades como a seleção lá em cima. Beleza? Agora eu vou inserir alguns blocos nesse desenho, tá? Vou aproximar aqui e vou inserir os blocos do banheiro. Vou criar a área do box aqui do banheiro. Eu vou clicar aqui na linha. Eu vou selecionar primeiro o comando offset. Eu vou digitar 80 centímetros. Vai ser a minha área do box. Clico nessa linha aqui, clico para o lado. Beleza? Vou confirmar o offset lá em cima. Vou alterar esse layer aqui para layer de vista 2, então propriedades. Onde tem paredes eu coloco vista 2, fecho as propriedades e a seleção. E agora eu vou inserir meus blocos. Para inserir os blocos, eu já gravei um vídeo ensinando a vocês a carregar os blocos na biblioteca, né? Então, para começar a inserir, eu preciso clicar nesse ícone que tem um clips, abaixo aqui da lupa, tá? Então, cliquei aqui e vou clicar na opção Block. Então, vou escolher aqui a pasta banheiro, tenho várias pastas já criadas aqui, vou clicar em banheiro, vou clicar em chuveiro e vou clicar mais ou menos onde eu quero inserir o meu chuveiro. Cliquei aqui, vou confirmar, vou inserir logo o vaso, cliquei no vaso, cliquei aqui, depois eu ajusto a posição dele, vou confirmar e vou inserir logo a cuba. A cuba vai ficar de lado, vou colocar ela aqui fora, vou confirmar, vou clicar na setinha com o nome banheiro lá embaixo, vou fechar a função de blocos e agora eu vou ajustar meus blocos aqui no meu desenho. O vaso eu vou mover um pouco mais para o lado, clico nele, clico nos 3 pontinhos. Perdão, gente. Vou movê-lo um pouco mais para o lado. Clico aqui, clico para o lado. Acho que foi um pouquinho demais, vou só ajustar essa distância. Eu vou colocar aqui 25 metros, seria ponto 25. Ok. Vou confirmar no tique branco aqui. Vou fechar a seleção, vou selecionar aqui a minha cuba, 3 pontinhos, opção rotacionar, ele me pede um ponto base, eu dou um clique aqui e eu quero rotacionar no sentido anti-horário, né? Então vou digitar um ângulo positivo, ó. Vou confirmar lá em cima o ângulo, ele abriu para que eu digitasse o ângulo, eu clico aqui dentro onde apareceu o 0 e eu vou digitar 90. Ok, rotacionei, 3 pontinhos, mover, e agora eu vou encaixar o meu bloco aqui onde eu quero. Clico aqui nesse cantinho e clico aqui em cima. Confirmo, fecho aqui a seleção. Vou inserir os blocos aqui do meu banheiro, tá? Então o processo é esse para você inserir qualquer um dos blocos. Alberto, se eu quisesse cotar o meu desenho, né? Vou bater aqui na tela, vou clicar nessa bolinha marrom aqui. Antes de começar a cotar, eu vou utilizar um layer específico. Então, eu vou trocar um layer, senão tudo que eu estiver cotando vai sair com layer de paredes. Então, como é que eu faço isso? Clico nos 3 pontinhos, formatar, layers. Eu não tenho um layer específico com o nome de cotas, então eu vou criar um. Clico aqui no símbolo de adição, vou digitar o nome cotas. Ok. E venho sobre o layer cotas, clico nos 3 pontinhos, clico em color, vou escolher a cor dele, ó. Clico em browse. Eu gosto de trabalhar com o layer 62, salvo engano, vai ser algo parecido com esse daqui. Acho que eu errei, mas tudo bem. Vou fechar aqui e sim, preciso habilitar esse layer, né? Esqueci de habilitar, então formatar, layers. Como é que eu habilito o layer cotas? Né? Eu clico nos 3 pontinhos do layer cotas e clico na opção Set Current. Aí o tique preto vem e para sobre o layer cotas, tá? Então isso indica que ele está ativo. Vou fechar aqui e agora eu vou começar a cotar o meu desenho. Então bato aqui na barrinha marrom, a barra Dimension.
escolho a função linear e aí escolho 2 pontos para colocar minha cota. Dou um clique aqui, dou um clique aqui. Opa, cliquei no ponto errado. Só um minuto. Vamos lá novamente. Linear, vou clicar nesse ponto aqui e vou clicar nesse outro ponto aqui, ó. Beleza. O terceiro clique eu clico do lado de fora, onde a cota vai ficar. Aí eu vou novamente, ó, linear, vou diminuir aqui, ó. Vou clicar nesse ponto aqui, vou clicar nesse outro ponto aqui. E o terceiro clique eu clico em cima de uma cota que já existe. Então clico aqui, ó. Ele ficou perfeitamente alinhado, tá, gente? Então você pode estar cotando todo o seu desenho nesse formato aqui, tá certo? Se você quiser criar um texto interno aqui, né? Vamos lá, vou bater na tela, botão Draw, clico aqui na função texto, vou clicar aqui dentro, né? Vou confirmar lá em cima. Ele está me dando o tamanho do texto. Eu não quero um texto com 2,5 metros de altura. Então eu bato aqui nesse tamanho e vou digitar um tamanho que eu acho razoável. Vou colocar aqui 0,2. Ok. O ângulo é 0. Eu vou confirmar o ângulo lá em cima no tique branco. E agora eu vou colocar o texto. Vou colocar o nome sala. Vou colocar um pontinho aqui e vou dar um ok. Vou fechar aqui. Barra Draw. Vou deslocar o layer de sala aqui mais para o lado, então ler não, o texto, né? Aproximo aqui, clico aqui, dá uma centralizada, vou fechar aqui, ó, na seleção. Alberto, para calcular a área, vamos lá, ó, vou bater na tela, vou selecionar essa bolinha amarela aqui, ó. Então vou clicar em área e vou sair clicando nos 4 cantos, não, são mais de 4 cantos, né? Nesse caso aqui, ó. Em todos os cantos dessa sala. Cliquei em todos os cantos da sala aqui e vou confirmar lá em cima. Confirmo novamente. Aí ele me dá que essa sala tem 15,94 metros e me deu o perímetro, que é a soma das medidas de todos os lados desse polígono aqui, tá certo? Então, se eu quisesse copiar essa informação, 15,94 metros quadrados, eu deveria somente copiar esse texto aqui para baixo e editá-lo para colocar a informação aqui da área desse ambiente, tá certo? Então era isso, eu espero ter ajudado a vocês, né, a como utilizar todos os comandos que a gente já adquiriu ao longo do curso, tá certo? Vou gravar um próximo vídeo mostrando como a gente pode tá criando a planta de cobertura, em seguida o corte, em seguida a fachada desse nosso projeto. Embora simples, tá certo? Mas o que importa é o processo. Não importa muito a complexidade do projeto, porque as ferramentas são praticamente as mesmas. São as mesmas ferramentas que você sempre vai ter à disposição, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço e tchau, tchau.